Deus grande e poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Às vezes nós colocamos o nosso olhar em tantas coisas. Colocamos em pessoas e situações que não temos, que não alcançamos, que não recebemos. Situações que estamos vendo acontecer ao nosso redor com outras pessoas. Os momentos das outras pessoas, o que elas estão vivendo, fazendo, realizando, recebendo, mas quantas vezes, agindo assim, nós tiramos o olhar do que o Senhor está fazendo na nossa vida, escolhendo olhar apenas para aquilo que o Senhor não fez, aquilo que veio, meu Deus, de forma inferior à expectativa que tínhamos. Quando olhamos para as pessoas, o diabo vence, porque ele consegue o que quer, tirando o nosso olhar do Senhor. Nos fazendo olhar, meu Deus, para os homens, nos colocando num enredo vicioso de nos compararmos com outras pessoas. E quantas vezes assim se duvida do Senhor, se blasfema contra o Senhor, se fala, meu Deus, do Senhor e não com o Senhor. E o que nós aprendemos é falar com o Senhor. É orar, é agradecer, é prestar as nossas ações de graça, é pedir, é buscar do Senhor, mas não falar do Senhor, principalmente do que o Senhor não fez. E eu te agradeço, meu Deus, então, pelo dia que o Senhor nos dá, pela saúde, pela condição, pelo culto. Te agradeço, meu Deus, pela oportunidade que nós temos hoje, inclusive disfarçada de problemas e de circunstâncias difíceis, porque sempre por trás de uma circunstância difícil, de um problema, tem uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Eu pego essa oportunidade. Eu creio, meu Deus, naquilo que o Senhor tem conosco, naquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, naquilo que o Senhor quer realizar, fazer, na obra, meu Pai, que o Senhor tem para hoje. Porque tem coisas que já se foram, tem coisas que virão, mas tem coisas que o Senhor tem conosco agora. Eu te peço perdão por todos os pecados que nós cometemos, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fizemos, meu Deus, as obras que derramamos e que não ficaram, meu Pai, no teu altar, obras da carne, obras para a carne. Eu oro e peço que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha passar com o teu sangue agora para nos purificar daquilo que a nossa mente pensou, daquilo que a nossa boca falou, daquilo, meu Deus, que as nossas mãos tocaram e que foi imundo, meu Deus, que não é puro, que não é santo, que não provém do Senhor e que o Senhor reprova. Eu te peço, nos perdoa agora, vem ao nosso encontro, que o Senhor, meu Pai, levante aqueles que estão caídos, que o Senhor anime aqueles que estão desanimados, que o Senhor venha, meu Pai, ao nosso encontro quando clamamos ao Senhor e que o nosso clamor seja ouvido, atendido, meu Pai, e que tanto este dia, o dia que se chama hoje, o dia que nós estamos, bem como, meu Deus, daqui para frente, a nossa vida seja uma, e uma com o Senhor. Nós não aceitamos mais viver uma vida distante, separada do Senhor. Não podemos mais sermos dois, mas que sejamos um. Que nós estejamos continuamente, meu Deus, na Tua presença, que tenhamos comunhão. Meu Deus, que não apenas proximidade, eu não quero proximidade, Senhor. Eu quero intimidade, eu quero comunhão. E eu oro para que assim seja na vida de cada um aqui. Cada um que veio te buscar nessa manhã. Cada um, meu Pai, que se rende ao Senhor. Quanto tempo da nossa vida que nós resistimos, mas hoje estamos aqui rendidos, para ver, para viver, meu Pai, para conhecer mais o Senhor,
para conhecer e aprender mais do Senhor, que é manso e humilde de coração, para irmos em frente, rompendo, meu Deus, pela fé, rompendo em fé e vivendo a Tua glória. Eu peço, esteja conosco, eu consagro a minha vida, eu consagro a vida de cada pessoa que faz parte deste culto, eu consagro este culto ao Senhor, eu consagro o nosso dia. Meu Deus, eu peço que cada pessoa que começa na Tua presença, cada pessoa que começa esse dia neste culto, que tenha um dia poderoso, que veja aquilo que ainda não tinha visto, que viva, desfrute, meu Deus, de uma vida poderosa. Que assim seja, porque essa não são as minhas palavras, estas são as Tuas palavras, e que elas se cumpram na vida de cada um de nós que cremos. Eu entrego a minha vida e a vida de cada um nas Tuas mãos, eu entrego esse culto, eu peço unção, poder, eu peço virtudes, eu peço, meu Deus, que a verdade prevaleça toda a mentira, e que as circunstâncias mentirosas, que são a imagem do momento, meu Deus, apenas um quadro pintado na frente dessa pessoa, que deem lugar à verdade que a Tua palavra nos conta. É o que eu te peço. E eu entrego esse culto nas Tuas mãos, para que aqui o Senhor comande, controle e nos abençoe. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Nos abençoa grandemente. É o que eu creio e te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor, eu governo, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Enquanto nós não formos para o céu, isso é uma regra. Todos nós viveremos cercados de circunstâncias. Não há. Você pode estar vivendo aquele dia de muitas realizações. Ontem ainda eu via, né? Às vezes a gente olha enfim, vai passando o tempo, né? A gente vai deixando de olhar para coisas, para momentos, o momento em si, que um momento, principalmente, não é por acaso que a Bíblia diz, né, que é melhor você estar num velório do que estar numa festa, né? Melhor estar num velório do que estar numa festa. E por quê? Ontem ainda, né, a gente teve 2 casamentos esses dias. Uma semana retrasada e uma essa semana, agora ontem. E conforme vai passando o tempo, e às vezes você tem situações, né? Você está envolvido com um monte de coisas, de pessoas, atende uma situação e outra, e ouve um caso e outro. E é inevitável, às vezes, você estar numa festa, num momento de festa, como um casamento, por exemplo. E você perceber o quanto que uma festa, que é um momento, uma festa é uma circunstância muito agradável, não é? Ali as pessoas, ali os protagonistas estão comemorando, né, a mudança de estado civil deles, né, e todas as demais pessoas que estão ali também estão desfrutando daquela comemoração. Então, cantando, dançando, comendo, bebendo, o momento é para isso. Mas às vezes você consegue observar além, né, da comida, além da dança, além
né, além aquela beleza toda. E às vezes você percebe, né, ou seja, mesmo nesta circunstância toda, às vezes você percebe outras circunstâncias tomando, né, ao contrário do que a gente cantou nessa música agora aí, tomando o lugar principal na vida de algumas pessoas. O que eu quero dizer? Você pode estar vivendo o auge daquela área da sua vida que você disse assim, eu quero muito isso. Como? Eu quero casar. Né? Tem gente, eu escuto às vezes, né? Tem gente que fala, o meu sonho é... Algumas dizem, o meu sonho é casar. Outras, o meu sonho é chegar em tal nível. O meu sonho é morar em tal lugar. O meu sonho é ter tal coisa. É assim, cada um sonha o que quiser, né? Mas quando as pessoas costumam dizer, o meu sonho é ter tal coisa, é comprar tal coisa, eu costumo dizer, sonhe mais alto, né? Porque, tanto que hoje a palavra sonho, ela tem quase a mesma quantidade que a gente vê nas padarias, né? Tem gente que tudo é sonho, né? Você olha naquela prateleira, às vezes, numa padaria, aquilo tudo é sonho. Tem gente que tudo... comprar o celular tal é o meu sonho. Eu ir para tal lugar é meu sonho. Eu fazer tal coisa é meu sonho. Então, a gente precisa... Eu sou do grupo, da opinião que a gente precisa dar o nome certo às coisas. É importante que a gente separe, porque se a gente não sabe falar, se você não sabe falar, você também não vai saber viver. É ou não é verdade? Tem coisa que você não tem a proporção certa para falar, então você não vai saber desfrutar também. Então tem gente que trata qualquer coisa que não tenha, qualquer coisa desejável como sonho. Então a pessoa não tem algo, é meu sonho. Né? Eu acho exagerado essa expressão. Não é um problema, não é pecado, não estou dizendo, você não pode falar. Não, mas é importante que cada vez, eu, por exemplo, quando ouço uma palavra, eu estou ouvindo um culto, estou conversando com alguém fala uma palavra que é diferente do jeito que eu falo, eu tenho a humildade de pesquisar. Espera aí, a pessoa falou diferente do jeito que eu falo, do jeito que eu pronuncio, falou, não é bem assim. Deixa eu ver quem está certo. Se essa pessoa está certa, ou se eu estou certo. Porque é assim que você vai crescendo, você vai evoluindo. Então, de repente, tem coisas que eu estou falando, é um verbo que está conjugando, é uma palavra que você fala, né, que não é daquela maneira. Então, eu estou vendo, da mesma maneira como quando você lê uma palavra num livro, que você fala ela diferente. O que você vai fazer? Deixa eu ver. Pode ser que o autor tenha errado, pode ser que o editor do livro tenha errado? Pode. Vamos ver quem está certo. Vai ter uma terceira opinião que vai dizer, opa, não, está certo aqui, então eu vou mudar. Então, eu digo para você que tudo que tem, tudo que vai adquirir, tudo que vai comprar, tudo que vai fazer, você costuma dizer, o meu sonho eleva o nível da palavra sonho na sua vida. E eu falo porque aí nesses dias eu estava num momento e alguém disse assim, o meu sonho era ter um casaco de tal maneira. Na hora eu ouvi isso, eu falei, você comprar um casaco de tal maneira é um sonho bem baixo, né? Está bem aquém, né? Aí alguém diria assim, não, mas é o sonho da pessoa. Não, para mim aquilo é um desejo da pessoa, não é um sonho. É um desejo, como às vezes você tem desejo de comer um prato diferente, né? Você tem desejo de conhecer um lugar, mas aquilo não é um sonho. Eu falo porque quando a Bíblia fala de sonho, a gente vê uma situação atrelada ao destino, ao propósito que Deus tem com a pessoa. Então, olha o nível que às vezes nós rebaixamos as coisas. Então, imagina que a pessoa, por exemplo, tem o sonho de ter um casaco de
de maneira específica, e aquele casaco rasga. A pessoa passa ali na porta da igreja, às vezes, pega na dobradiça ali, opa, o que aconteceu com o sonho? Hã? Poxa vida, que coisa, né? Você está entendendo? É muito pouco. Aí, da mesma maneira que a pessoa realizou o sonho, quando ela conquistou o casaco, se rasga, então, também, o que aconteceu com o sonho dela? O sonho dela se partiu. Você está entendendo? Então, tem gente que as circunstâncias, mesmo algumas que para elas são muito boas, as estão enganando. Por quê? Porque está superdimensionado. Então, se eu coloco, por exemplo, e o que eu estou falando não é eu não estou sendo mais específico até para não, né, para não expor. Mas, assim, da maneira que você coloca as coisas na sua vida, é a maneira como você se coloca na vida. Então, como eu estou dizendo, você pode sonhar em qualquer coisa, você pode sonhar com qualquer coisa, mas lembre-se que sonho tem a ver com Deus. Não é uma coisa... E eu digo assim, na vida, a gente tem que aprender com Jesus, né, sobre mansidão e humildade. Que ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não era aquele humilde para inglês ver, aquela pessoa que era subserviente. Quando Jesus teve que exigir o melhor dessa terra, o que ele fez? Não precisa não, o melhor dessa terra é o melhor dessa terra. Isso aqui é grande, isso aqui não é importante. Então a gente tem que aprender com Jesus a ter esse equilíbrio na vida. A não ser só uma coisa, porque as pessoas estão vendo, nem só outra, quando elas não estão vendo. Então, dimensionar as palavras que saem da nossa boca é importante. E aí eu volto nas circunstâncias. Você pode estar vivendo o melhor momento, o momento mais incrível da sua vida. Mesmo neste momento, você tem circunstâncias contrárias. Você tem circunstâncias que são negativas. Você pode estar vivendo um milagre. Um milagre. E às vezes é o que eu falei na oração que a gente começou. Eu vejo que tem gente que é sabotada, e não é o diabo quem sabota, o diabo ele só sugere como que vai ser o dia da pessoa. Quando eu digo que o culto que eu mais gosto de realizar é esse, é porque esse culto é o culto que eu mais tenho chance de ajudar pessoas. Você vai dizer por quê? Porque a pessoa que ouve a palavra já logo cedo, no começo do dia, ela tem muito mais chances de errar menos. Sabe, de já, opa, isso aqui eu ia fazer, isso aqui eu já acordei pensando, isso aqui eu estou com esse humor hoje, então olha o que a palavra está dizendo. Olha o que a palavra está falando comigo. Por exemplo, essa história de, às vezes, isso é uma questão que precisa ser tratada em algumas pessoas. E eu vejo gente perdendo a vida. Quando se der conta, vai ver, eu perdi anos, eu não vi meus filhos crescendo, eu não desfrutei do meu casamento. Quando Deus me deu isso, eu não usufruí, eu não vivi o que eu tinha que ter vivido. Por quê? Cegueira. E uma das coisas que mais traz cegueira, o que é? A ingratidão. Eu vejo gente, às vezes, por exemplo, que morre o pai, morre a mãe. Ou morre um, ou morre outro, ou morre os dois. O que tem de gente, uma vez eu peguei um rapaz, e o rapaz, eu até tinha vamos dizer, uma proximidade maior com ele. Passava ano e ele não via mãe, que no caso era quem ainda estava viva, o pai já tinha morrido. Passava um ano, aí a mãe dele faleceu. Esse rapaz, ele teve uma crise de choro, ficou dias
mal e tal. E depois começou a falar da mãe como nunca falou. Não, porque minha mãe, não, porque minha mãe, porque minha mãe e tal. Até um dia que eu falei, mas eu nunca ouvi você falando da sua mãe. Eu, no tempo que eu passei perto de você, eu nunca vi você fazendo um esforço, sabe, vou dar um jeito daqui, vou dar um jeito de lá, vou economizar dinheiro, porque a mãe dele não morava na mesma cidade. Eu vou lá ver minha mãe. Agora sua mãe morre, agora perdeu um pedaço do seu corpo. Falei, eu não acredito nisso. Ah, não, porque você não sabe qual a dor das pessoas. Eu falei, eu não consigo acreditar numa pessoa que não valorizava em vida, agora sofrer tanto, sentir tanto na morte. Não dá para você acreditar nisso. Aí você vai dizer, não, é porque eu não vi, é porque isso aqui eu não fazia. Então, agora não dá tempo, dá? Dá tempo de ir lá agora e fazer pela mãe o que não fez? Adianta ir lá agora, onde está o caixão da mãe, onde está ali a mãe enterrada, e todo ano, igual eu vejo, tem gente que todo ano, é porque eu vou lá, porque eu vou fazer tal. Não adianta. Ali não tem olhos para ver. Ali não tem um rosto, uma cabeça para você acariciar. Não tem. Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os seus próprios. Então, assim, ali quando a pessoa se vai, ali acabou. Não adianta igual essa pessoa, não, agora tal, fez em vida, se derramou em vida, cuidou em vida, deu o que podia dar em vida, amém. Não deu? Acabou. Então, o que eu estou dizendo aqui? Tem gente que o que está vivendo não está vendo. Não está vendo a vida que tem em Deus, é a primeira coisa. Qual é a nossa maior vitória? Deve ser esse, o canto do passarinho. Qual que é a nossa maior vitória, gente? Além do... Daqui a pouco ele aparece aí, tem um bem-te-vi aí. Hã? A salvação da nossa alma. Se a Bíblia fala da salvação, quer dizer que a nossa alma estava perdida, condenada. Então, por exemplo, você quer ver uma pessoa que ela não é grata, começa aí. Ela não tem... Jesus enviou uns discípulos uma certa vez, e eles foram, deu um tempo, eles retornaram, estavam felizes. E eu orei lá, e o demônio se sujeitou, e o demônio lá, eu falei, sai, ele saiu. E teve aquela outra situação lá que eu dei uma ordem e a pessoa ficou bem. E eu fico pensando Jesus ali, né? Ouvindo um, ouvindo o outro, tal. E aí, o senhor viu tal que eu fiz? Aí, naquela sabedoria, eu imagino aquela sabedoria de Jesus, depois de todo mundo ter falado tudo que quis ter falado e tal, porque eu expulsei um demônio lá, uma legião tinha 12.000, o outro eu expulsei um demônio daquela pessoa que estava curvada, e eu expulsei o demônio que estava amarrando a vida da pessoa, e eu orei lá, outra pessoa, ela foi curada, e Jesus ouvindo ali, né? Aí todo mundo parou de falar, imagino eu, né? E Jesus disse assim, não se alegrem porque os demônios se sujeitam, vos sujeitam a vocês. Alegrem-se primeiro por terem o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a prioridade. Então vamos lá. Hoje, eu, como você, não tenho controle do que vai acontecer na sua vida. A gente não sabe se vai terminar o dia vivo. Mas, não vou dizer todos, mas acredito que alguns aqui, e torço, creio que a maioria, tem a certeza da salvação. Então eu creio que se Jesus voltar agora, eu vou com Ele. Eu creio que se eu morrer daqui a pouco, quem vem me recolher são os anjos.
Então essa tem que ser a nossa maior alegria. Então vamos lá. Lembra do sonho? Do casaco? Às vezes você vê uma pessoa ficando alegre por conta do casaco, por conta do celular novo, por conta de um sapato novo, uma sandália nova, por conta de um relógio, por conta de um carro. Mas a Bíblia diz que a alegria maior é a alegria da salvação, porque essa é a maior vitória de uma pessoa. Porque essa vitória, essa conquista, essa é uma vitória sobre o inferno. É exatamente isso, apesar desse exatamente ser algo enorme. É exatamente isso, por quê? Porque nós vencemos o inferno, que é o lugar, o destino para quem pecou, e nós pecamos. Você está entendendo? Eu pequei, você pecou, então o nosso destino, por escolha nossa, era o inferno. Então, uma pessoa que ela precisa de muita coisa para estar bem, não, porque se eu não tiver isso, eu não estou bem. Porque se tal pessoa não estiver bem comigo, eu não estou bem. Não, porque tal coisa sai fora do lugar, eu não estou bem. Então não há aí a alegria da salvação. Não há o reconhecimento da maior vitória. E é daí, essa é a base de dizer que o povo de Deus é um povo diferenciado. Porque o povo de Deus, de verdade, e não um povo denominado apenas de Deus, é um povo que é superior nisso. Ele não depende de tantas e tantas situações para estar bem. Porque a principal, a maior de todas elas, sabe que tem. Então, daí começa a minha gratidão. Eu sou grato por ser salvo. Aí eu estou nessa terra, eu vivo nessa terra. Aí nesta terra, realmente, eu preciso de comida, eu preciso de bebida, eu preciso do casaco, eu preciso do relógio, eu preciso do sapato, eu preciso do carro, eu preciso ter conforto. Preciso. Quero, na verdade. Quero. E tem aquela passagem que Jesus, quando perguntou para os cegos, o que vocês querem que eu vos faça? Nós queremos ver. O que ele disse? Seja feito conforme a sua fé. Veja que eles não disseram, nós cremos. Eles disseram, nós queremos. Mas Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Ou a fé que vocês têm, eram dois, né? E a Bíblia diz que eles foram curados. Então, eles não só queriam como eles falaram, mas eles creram. Diante de Jesus, a fé deles foi avivada. E avivar quer dizer ter vida. Se tinha algo lá dentro deles, que até então era para eles vontade, quando eles estiveram diante de Deus, o Filho de Deus, aquilo vivificou. E passou a não mais ser apenas vontade, um desejo, mas passou a ser uma convicção de vida. E a Bíblia diz que eles foram curados da visão. Eles não enxergavam absolutamente nada e passaram a enxergar normalmente. Aquela mulher que tinha hemorragia há 12 anos, aquela mulher colocou a fé dela em várias pessoas, médicos, em várias coisas, tratamentos, porque a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro e não foi curada. Ou seja, onde alguém dizia, vai lá porque o doutor tal, vai lá porque em tal lugar fazem isso, vão te dar tal erva, vão fazer tal coisa, você vai receber tal tratamento. Ela ia. Por que ela ia? Porque ela cria. Aí falaram, ela ouviu falar de Jesus. Ela disse, se eu tão somente tocar no manto dele, se eu encostar na roupa dele, eu vou ser curada. Porque eu já ouvi de muita coisa, eu já ouvi falar de muita gente, mas nunca ouvi falar de alguém que faz o que ele faz, que é como ele é. Tanto é que ela creu, e quando ela chegou perto dele, tocou na roupa de Jesus, no manto de Jesus, ela foi curada.
ela tirou virtude dele. Olha que a fé é uma coisa que é intangível, mas traz para a pessoa coisas tangíveis. Tanto que na hora Jesus parou, opa, alguém me tocou e saiu virtude de mim. Quer dizer, ali naquela caminhada que Jesus estava, milhares de pessoas tocaram nele. Só uma tirou virtude, quer dizer, não é igual. Quando uma pessoa tem uma atitude de fé, não é igual. Quando uma pessoa ela tem uma visão de fé sobre uma situação, não é igual. Quando uma pessoa ela tem uma reação de fé, não é igual. Não fica igual a vida dela. E nós precisamos nos atentar para isso. Porque, de repente, nós podemos ser pessoas que estamos dizendo não porque eu estou vivendo pela fé, não porque eu estou agindo pela fé, e não estamos agindo. E começa pelo assunto que eu disse para você, que é o maior, o principal de todos. Gratidão. Apesar de todas as demais circunstâncias, você reconhece a salvação na sua vida? Isso te traz uma paz, uma alegria? Ou não? Ou teu marido ou tua esposa não está bem com você hoje, teus filhos estarem doentes, está te faltando dinheiro para alguma coisa, talvez o lugar que você está tenha alguma coisa ali desajustada, tem algo quebrado, e aí você está mal, você fica mal, você é igual a Acabe. Ah, não me deram a vinha que eu queria, eu vou ficar emburrado, vou deitar na cama, vou virar para o lado da parede e vou ficar emburrado. Que vergonha. Quanta gente que não é só a alegria da salvação que tem muito mais coisas, e aí vem a ingratidão num nível superior. Tem gente que além de não ver a salvação, porque há momentos na vida da gente que o que fica é a salvação. É ou não é? É igual o Jó. Teve um momento na vida do Jó que a única coisa que ele tinha era a comunhão que ele tinha com Deus. Era ou não era? Ele tinha dinheiro? Ele tinha família? Quem que ficou e se reduziu à família dele? A esposa dele. E a esposa dele era uma boa companhia? Oh, meu querido Jó, vem aqui, vem. Sai. Credo. Por que você não amaldiçoa Deus e morre? Por que você se mantém fiel e íntegro? Fala a verdade, num caso desse é melhor estar sozinho ou casado, digamos assim? Veja como é que é. É numa hora dessa que os solteiros eles devem falar assim, obrigado Deus, né? Porque você tem coisas que, de verdade. O Jó, no momento mais difícil da vida dele, a única pessoa com quem ele deveria ter podido contar foi a pessoa que deu o pior conselho que eu ouvi. O pior conselho que eu ouvi que o Jó recebeu. Porque os amigos o acusavam. Os amigos até pesavam a vida dele, mas a mulher dele deu um conselho pior do que qualquer outro. Por que você se mantém íntegro? Ou seja, se esse homem estava vivo, a chance dele era a integridade. Ela disse, por que você se mantém íntegro? Amaldiçoa Deus e morra. Então a gente vê que nesse momento da vida dele, ele nem tinha mulher, mas você não vê um Jó ingrato. Você vê ele reconhecendo e falando depois do que Deus tinha feito, e não reclamado do que Deus tinha feito. Então, qual que é o outro nível de ingratidão? São aquelas pessoas que elas estão vivendo coisas em meio a coisas maiores que elas desejam. Vou te dar um exemplo. Às vezes, eu sonhei em trabalhar na empresa lá do Anderson. Eu sonhei. Então vem um propósito, eu peço, eu passo 1 ano, 2, não sei quanto tempo. E aí eu entro na empresa do Anderson.
Só que eu sonhei em trabalhar na empresa do Anderson sendo o presidente da empresa. Está errado sonhar isso? Não, você tem que sonhar alto. Melhor do que sonhar com um casaco, não é? Então, vamos sonhar alto. Quero ser o presidente. Podia ter outras empresas, mas eu quero aquela. Aí a pessoa, olha bem, passa anos, passa muito tempo clamando, pedindo, jejuando, e vem para a igreja, e faz ofertas, e passa a madrugada, aí vai e entra na empresa do Anderson. Entrei, graças a Deus. Só que às vezes esse graças a Deus é da boca para fora. Porque eu entro, tem um processo até eu chegar na presidência. De repente eu entro como um auxiliar, de repente eu entro como uma profissão, um cargo menor, de repente até entro num cargo intermediário. Aí eu começo há uns dias, ficar ali, começo uns dias a trabalhar, tal, passa um dia, passa um mês, passa alguns meses, e eu fico naquilo. E aí eu começo a fazer o quê? Murmurar, reclamar. Eu não consigo ver a bênção que eu já vivo. Eu passo a só ver a bênção que eu ainda não vivi. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Ingratidão. Porque eu queria a presidência, continua perseguindo. Você chegou até aqui, você vai chegar até o fim. Está entendendo? Não, mas eu não sou o presidente, mas eu não estou sentado na cadeira do presidente. Mas olha o que você já caminhou. Olha de onde você saiu. Olha o que você já vive. Posso dar o mesmo exemplo do casamento. Quis, casei. Aí, depois do casamento, eu vejo que aquela pessoa não é aquela pintura do Leonardo da Vinci. Né? Inclusive, literalmente, a gente, quando está mais perto, o olho vê melhor, não é? Você enxerga perfeitamente. E aí, não, peraí. Quanto tempo que eu passei querendo, desejando, buscando, falando, fazendo jejum, né? Agora, eu vou olhar o que eu conquistei. Não é como eu imaginei, não é ainda, diga ainda. Tem gente que vive como se hoje fosse o último dia da vida. Não é. Não, essa é uma frase, uma das frases da bispa que eu acho das mais fortes. E ela é bem velha. Não defina a sua vida por um momento. Ah, mas está assim, exatamente. Ainda está assim, mas não vai ficar assim. Então, não é porque você está no intermediário que você não vai chegar onde você determinou. Não é porque está do jeito que está que vai continuar do jeito que está. Mas lembra do que eu falei, dos cegos, da mulher com hemorragia e de tantos outros. Quando entra em ação a fé, as coisas mudam. Mas enquanto o que tem é reclamação, é ingratidão, em vez de você olhar pela fé, o que é olhar pela fé? A primeira coisa, quando a gente olha pela fé, a gente vê Deus nas coisas. Quantos crentes, cristãos, evangélicos, o nome que você quiser dar, que a vida deles não tem Deus. Não, minha vida tem Deus. Onde tem Deus na sua vida? Se os teus olhos forem bons, toda a tua vida terá. Mas se os teus olhos forem maus, onde você vai estar? Em trevas. E a Bíblia diz, quão densas trevas. Ou, que vida tenebrosa. Então, peraí, uma pessoa que tudo para ela está ruim. E consecutivamente ela faz isso notório, porque ela fala que tudo está mal, ela fala que tudo está ruim, o olhar dela é ruim, não só o olhar mental, não só o olhar espiritual, mas o olhar físico. Daquela pessoa que você percebe, ela entra num lugar, ela já olha com aquele olhar de desânimo. O que sai da boca dela é o que está cheio o coração, a insatisfação. Não queria estar vivendo isso. Não queria estar passando por isso. Imagina eu aqui 1 hora falando desse jeito. Você aguenta? Você aguenta ou não? Então quem é assim, por favor, pare de ser assim.
Porque imagina quem tem que conviver com você o dia inteiro. Eu não aguento isso. Eu não aguento esse lugar. Eu não aguento esses filhos. Eu não aguento essa família. Eu não aguento essa empresa. Por que fica pior a cada dia? Porque é o que está saindo de você. Então, você que está de manhã agora aqui comigo, você que está aqui, e você que está ali, já pega, opa, não, em nome de Jesus, já estou mudando, já, não tem mais isso. Eu sou uma pessoa grata. Eu sou grato. Para quem gosta de postar frase na rede social, pode já capricha nessa. E coloca caixa alta na letra e escreve, eu sou grato. E toda vez que hoje você for falar alguma coisa que você falava antes, que é, eu sou, isso. Aí você olha para o teu cônjuge daqui a pouco acordando, com aquele rosto, aquela aparência, que você lá atrás imaginou outra. Aí você olha para ele ou para ela, você vai pensar. Você ia pensar uma coisa, mas o que você vai dizer? Eu sou grato. Eu vou até pedir, não posso na mesma hora que acordar, que tem gente que vai associar uma coisa a outra, tá? Então, se tiver gente assistindo o culto que conhecer você, vai falar, deve ter acordado, o marido ou a esposa. Então, espera um pouquinho e você posta mais tarde. Quando você chegar no teu trabalho, lá na empresa que você trabalha, que aí vem aquela pessoa que te pressiona, que te ameaça, que te oprime, que você pensa todo dia em sair do trabalho por conta daquela pessoa. Você tem que lembrar, não, eu orei por isso aqui já. Não, eu já pedi para estar aqui. Entendeu? Esse aqui é o meu teste. Então, eu sou grato. Isso aqui é uma bênção na minha vida. Isso aqui não é um problema. Isso aqui não é o meu peso. Entendeu? Não deixa o diabo te dar sugestões. Que você está ouvindo isso, você pode estar ouvindo. Não, mas eu não pedi por isso. Não, mas eu não imaginava. Não. Isso são circunstâncias. E circunstâncias mudam com a fé. Está entendendo? Circunstâncias não são imutáveis. As circunstâncias é o que a fé altera. Primeiro, a fé altera você. E quando a fé altera você, a fé vai alterar também as tuas circunstâncias. Porque se a fé não altera você, ela também não vai alterar as tuas circunstâncias. Então eu estou dizendo para você que agora a fé tem que alterar você para que você seja grato. E não é a mensagem, a cabeça, o raciocínio meu. Não é palavras do Anderson, não, isso aqui Jesus disse. Eu estou feliz aqui agora, não importa um monte de coisas. Eu estou feliz porque eu estou salvo. Eu estou feliz porque o caminho que eu estou é o caminho da salvação. O pior que pode acontecer agora, eu estou garantido. Por que eu estou garantido? Porque eu cheguei até aqui. Quanta gente que desistiu ontem. É ou não é verdade? Você tem noção? Não, ninguém tem noção de quantas pessoas no feriado de ontem foram tragadas. Gente que se desviou da fé. Gente que no domingo não estava num culto. Que foi para o outro caminho, que o diabo foi lá e tragou. Era uma armadilha, era uma cilada. Gente que desanimou, gente que voltou a fazer o que Deus reprova. Gente que viveu uma tragédia, gente que numa viagem de ida ou de volta. Gente que perdeu algo, por quê? Porque estava tendo a última chance e jogou fora. Por quê? Por incredulidade. Por não ter dado ouvidos à palavra. Por não ter resistido um pouco mais no Espírito. E eu não vou ser grato? Não, claro que eu sou grato. Você está vivendo tudo que você gostaria de estar vivendo hoje? Não. Mas sou grato pelo que eu vivo. Em primeiro lugar, pela minha salvação. Sou grato porque se Jesus voltar agora, a eternidade, que para nós é uma palavra, porque a gente não sabe o que é o para sempre, o que é o eterno, a gente não sabe. Eu estou no que eu consigo, a minha mente ir para o eterno, para a eternidade, para o para sempre, eu estou com Deus, eu estou no melhor lugar. Eu estou num lugar melhor do que tudo que eu já vi, já ouvi, já conheci.
Como é que eu posso não estar grato? Se eu não estou grato por isso, eu vou ser grato pelo quê? Eu vou ser grato pelo casaco, pelo celular, pelo carro, pela viagem a tal lugar, por uma coisa, alguma coisa que é feita de metal precioso? Não. Os nossos valores estão mostrando quem nós somos. Então, quando eu venho aqui para Atos 4, 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Antes disso aqui acontecer, o que estava acontecendo? Era algo bom ou ruim? Era muito ruim ou era pouco ruim? Olha a atitude deles. É disso aqui que eu estou falando. A fé já tinha alterado eles. Aqui eram os apóstolos. Aqui eram os primeiros cristãos. Aqui não era gente que tinha acabado de conquistar a casa própria, o emprego dos sonhos. Gente que tinha acabado de casar, gente que tinha acabado de ser curado. Não, era gente que tinha acabado de conhecer a palavra, que estava vivendo o primeiro amor. E depois disso, o que começou a acontecer com essas pessoas? Perseguição, confisco dos bens, ameaça de morte. Esse povo ia para um lugar, já tinha uma armadilha preparada para eles, e toda vez que aquele povo chegava, o grupo diminuía. Diminuía por parte das autoridades, mas crescia por parte das conversões. Porque sempre alguém era pego, alguém era captado, alguém era usado como um exemplo para que não continuasse aquilo. Alguém como Estevão era apedrejado, alguém era morto, alguém era ali sacrificado. E eles sabiam daquilo, aquilo não era escondido, aquilo era público, aquilo era visível, tanto que era para fazer exemplo. Mas olha a atitude deles. Não, agora não dá. Não, a atitude deles foi o quê? Agora, Senhor, considera as ameaças deles. O que eram as ameaças? E não eram só ameaças, eram realidades. As circunstâncias. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ou seja, eu não me rendo à circunstância. Eu não vou me moldar à circunstância. Eu creio na tua ação. E eu oro, eu falo com Deus, e eu ajo para que a ação do Senhor prevaleça na minha vida. Para que o meu momento, para que a minha vida, para que essa área da minha vida não seja definida pelas circunstâncias, mas que a minha fé molde, defina, transforme e mude as circunstâncias. Quando a gente vem aqui para Hebreus 4, versículo 2, está escrito assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada do quê? De fé por aqueles que a ouviram. No caso, estão lendo a NVI, eu vou ler a Almeida também. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, não adianta você só ouvir. Porque se você ouve, passa a ser o ritual diário. Tem gente que vem à igreja todo dia, ou quase todo dia. Então você vem e ouve a palavra, mas se você só está ouvindo, mas não está praticando a fé, não está declarando algo de fé, não está
fazendo algo pela fé, então quer dizer que a palavra está chegando, mas não está sendo misturada com a fé. E está falando aqui de quem? Do povo de Israel. O povo de Israel devia, depois do Egito, aquele povo devia todo dia fazer aquilo que o Davi fez lá para levar a arca. Dar 6 passos e no 7º parar. Não vou nem dizer oferecer um animal. Mas o povo devia viver assim, ó, saiu do Egito, né? Saímos do Egito, acabou. Comemos ali o cordeiro, passamos a nossa Páscoa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, meu Deus, obrigado, porque eu saí da escravidão, obrigado. Eu estou no deserto, mas eu tenho maná, eu tenho cuidado. Minha sandália não desgasta, eu não fico doente. Meus filhos não estão aqui mais debaixo daquele jugo. Eu tenho a minha família comigo. Eu não vivo agora trabalhando por nada. Meu Deus, o Senhor despojou os egípcios e eu estou rico agora com a fortuna do Egito que o Senhor me deu. Essa devia ter sido a atitude de Israel. Só pela salvação que eles tiveram do Egito. Tem gente que fica envergonhada ouvindo isso. Porque a pessoa pensa, era para eu estar vivendo assim, de onde Deus me tirou. A vida que eu tenho. Eu estar vivo. Não é só estar salvo, não. Tem gente que estar vivo. Pega assim agora, ó, esses 2 dedos aqui, ó. Polegar e indicador. Faz assim, ó, na coxa. Vai lá agora, pontinho da unha. Dá uma beliscadinha aí, ó. Ai! O que significa isso? Doeu ou não? Doeu ou não? Isso é bom. Quer dizer que você está vivo. Quer dizer que você tem sensibilidade, inclusive. Tem gente que só essa dorzinha aqui do belisco já é para a pessoa agradecer. Tem gente que não era para estar viva. É ou não é? Tem gente que não era para estar viva. Mas para que vive? Para reclamar? Para murmurar? Para pesar a vida de alguém? Não. Então vamos negociar com o Senhor. Ô Senhor, espera aí. Estende isso para qualquer área da sua vida. Tem gente que pediu para trabalhar, aí reclama do trabalho. Tem gente que pediu para aposentar, aí reclama de estar aposentado. Tem gente que pediu para estar num lugar, aí reclama de estar num lugar. Tem gente, enfim. Tem uma circunstância aí. Pega a palavra, mas não pega só para memorizar, para saber que foi pregado. Coloca a palavra em prática. Mistura a palavra com a fé. Porque quando entra a fé em qualquer circunstância, a circunstância é mudada. Você já foi uma circunstância perdida, condenada. E quando você ouviu a palavra e creu, a sua circunstância existencial foi mudada. De um perdido, de um condenado para um salvo. O que você fez para isso? O que você fez para mudar isso? Nada. Apenas creu que a palavra é verdade. Quando você crê que a palavra é verdade, ela tem esse poder, não só em algo eterno como a sua alma, mas em qualquer área da sua vida. Por que tem áreas que ainda estão paradas, estão desarrumadas, estão perdidas? Porque não foi colocado a fé. Quando você colocar a fé, assim como você já foi uma circunstância e foi mudado, as demais circunstâncias também serão mudadas. A Bíblia diz que a palavra foi pregada a nós como a eles, mas com eles não misturaram com a fé, por isso ficaram lá pelo deserto. Eram para ter chegado até a prometida, não chegaram porque não creram. Viveram a salvação, a libertação, viveram um milagre diário, mas não creram. Não adianta só viver, tem gente que já foi curada, tem gente que já foi liberta, tem gente que entrou no lugar que sonhou, tem gente que já esteve ou está num lugar que pediu por muito tempo. Mas se você perde a fé, você perde a visão. Você começa a tratar de comida miserável, o milagre diário de Deus. Você não vê que o maná cai do céu todo dia para te alimentar e que por conta dele você não precisa de mais nada. Você reparou que lá no deserto não tinha nenhuma loja de suplemento?
Eles não vendiam whey protein, BCAA, grãos aí, essas coisas aí que o pessoal vende hoje, né? Esse monte de vitaminas A, B, B2, E, D, que você não toma sol, até porque o povo não tomava muito sol porque tinha nuvem lá, né? Mas não precisava de vitamina D também, você reparou isso? Não precisava de zinco, ferro, ferritina, sei lá. Por quê? Onde estava tudo isso? Maná. Não tinha ali perda de memória, não tinha osteoporose, não tinha Parkinson, Alzheimer, não tinha câncer, não tinha problemas intestinais, não tinha problema de visão, não tinha queda de cabelo, não tinha nada disso. Por quê? Porque o que Deus fazia era perfeito. Mas um dia teve gente que falou o quê? Não queremos essa comida, não queremos essa comida miserável. É assim que tem gente que está vivendo. Por que um motivo? Você vai falar ingratidão? Não, ingratidão é o sintoma, não é a causa. A ingratidão é um dos sintomas da perda da fé, da incredulidade. Você perde a fé, e não é que você perde, que ela fica em algum lugar, você solta a fé. Por que a gente solta? Porque a gente para de praticar, de declarar, de orar a Deus, de buscar e de manter a intimidade. Você perde a fé, começa a aparecer ingratidão, amargura, murmuração, reclamação, e aí vem as outras coisas. Amarração, miséria, doença, aí você vai perdendo, até o que Deus te deu, você vai perdendo. Coloca a fé em prática. A fé já mudou a tua circunstância vital. E ela pode mudar todas as demais circunstâncias da tua vida. Se é no teu corpo, se é na tua saúde, se é no teu carro, se é na tua casa, se é no teu trabalho, se é na tua família, a fé pode mudar. Se ela for praticada, se você pega a palavra e mistura com a fé, você muda as circunstâncias. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os teus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com Deus agora. Não aceita mais ser a pessoa que continua, que em alguma área da tua vida, você percebeu aí um desses sintomas. Eu murmuro, eu reclamo, eu não vejo. Eu não tenho misturado com a fé a palavra. Eu até escuto aqui o culto, eu escuto a palavra, eu estou assistindo. Mas eu tenho uma atitude de quem não vive com a fé. Porque não sou eu com a minha fé que estou mudando circunstâncias, mas as circunstâncias que estão me mudando. Não aceita na sua vida que um momento te defina. Eu repito a frase, não defina a sua vida por um momento. Não defina. É um momento. Ah, mas eu te dei já o exemplo do próprio casamento. Às vezes num casamento, eu não estou falando só de algum convidado, às vezes o próprio noivo, a noiva, ou o marido, a esposa já, né? Você percebe que ali algo não é a perfeição que foi imaginada. São circunstâncias. E eu perdi as contas já de quantos casamentos eu já fiz. E eu sempre percebia, né? Casamento é aquele dia que as pessoas ensaiam para ser um dia perfeito. E é um dia onde muita coisa dá errado. E quantas pessoas, eu já fiz casamento que eu tive vontade na hora de falar para um dos dois ali, principalmente para a noiva.
Diz assim, quer continuar com isso? Tem certeza que é para ser agora? Que ânimo que é esse? Vai deixar que uma maquiadora, que uma cabeleireira, que uma costureira, vai deixar que o chofer estrague sua vida, seu dia? Vai deixar que a sua mãe, de novo, faça isso com você? Esse aqui é um exemplo, mas aí leva para a sua vida. Você vai deixar que tal pessoa, você vai deixar que tal lugar, você vai deixar que esse momento coloque tudo por terra. Não. No meio das circunstâncias excelentes, você tem circunstâncias ruins também. Porque a gente sempre, nós aqui, privilegiados, bem-aventurados, nós sempre estamos numa condição excelente, que é a da salvação. E ela não é, não, mas essa aí é o plano de fundo. Não, esse é o plano principal. Esse é o plano principal. Eu não tenho a conta, mas desses 8 bilhões de pessoas no mundo, tem bilhões de pessoas que não têm a certeza da salvação. Isso me coloca numa posição ainda mais privilegiada. Eu não tenho o que todo mundo tem, eu tenho o que um grupo especial, zeloso de boas obras tem. Só que às vezes eu estou olhando por uma coisa, por um objeto, eu estou olhando para um endereço físico onde algumas coisas acontecem, ou eu estou demais olhando para alguém, o que alguém faz por mim ou não faz, para deixar que aquilo determine a minha vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, agora para que cada pessoa em que chega essa mensagem reconheça, meu Deus, a maior de todas as alegrias, a maior de todas as conquistas, a maior de todas as vitórias, que é a salvação da nossa alma. Que nós tenhamos, meu Deus, essa alegria. Que nós tenhamos, meu Deus, isso como o nosso foco de alegria. De estarmos bem porque estamos salvos. De estarmos felizes, meu Deus, de alegrarmos-nos, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu. E nós dissemos sim para o Senhor. Sim, eu recebo, sim, eu creio, sim, eu quero. E como aqueles cegos que quiseram ver e viram, nós queremos, meu Deus, o céu. E hoje nós temos acesso ao céu. E nós só, meu Pai, queremos o céu porque o Senhor está lá. E nós acreditamos nisso. Quantas pessoas não acreditam no céu? Quantas pessoas, meu Deus, não acreditam no Senhor, não conhecem o Senhor, mas nós conhecemos. Eu me alegro pela salvação da minha alma. Eu me alegro, meu Deus, por não ter uma má esperança para o futuro, mas de ter uma boa esperança. E apesar, meu Pai, de todos os dias nós termos circunstâncias difíceis, algumas até terríveis, a Bíblia diz que a nossa perseverança deve ter ação completa. Que nós devemos, meu Pai, esperar confiadamente, confiantemente no Senhor. E eu espero, eu creio. E eu oro para que essa mensagem atinja cada um aqui. Para que onde não havia fé,
que haja fé, meu Pai, e não uma fé, meu Deus, que nós falamos, mas a fé, meu Pai, que vai ser aplicada, a fé que vai ser praticada, e em lugar de murmuração, reclamação, meu Deus, o Senhor vai receber palavras, orações e ações de graça, de gratidão, meu Deus, palavras, meu Pai, que vão ao encontro do que o Senhor fala, e não palavras, meu Deus, que começaram por sugestões de Satanás na mente dessa pessoa. Palavras, meu Deus, como eu não quero isso, eu não gostaria de estar vivendo isso, não foi isso que eu quis. Não, meu Deus, mas que sejam ditas palavras de fé, palavras de vitória, palavras, meu Deus, de quem quer e de quem crê no Senhor. Que o Senhor tem poder sobre tudo, que o Senhor, meu Pai, pode mudar, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode alterar, e que as circunstâncias, meu Deus, se rendem à nossa fé. Eu oro para que onde, meu Pai, essa pessoa declarar pela fé, onde ela ungir pela fé, que onde, meu Deus, ela resistir pela fé, que onde, meu Deus, ela quiser pela fé, que haja, meu Pai, alterações, que haja mudanças, que haja curas, que haja, meu Deus, milagres, como nós vemos na Tua palavra que houve. E eu declaro que continue acontecendo na vida de cada um que crê, na vida de cada um, meu Deus, que não se render ao momento, à circunstância, mas submeter cada circunstância à sua obra de fé, à sua palavra de fé, à sua mensagem de fé, à sua postura de fé. E que assim, meu Deus, cada circunstância seja mudada, que seja transformada, e que o Senhor possa e venha abençoar, como abençoou, meu Deus, e a Bíblia relata, e como até hoje tem abençoado. Eu declaro, meu Deus, que essa unção e que este poder esteja sobre cada um, e que hoje já seja um dia, meu Deus, essa pessoa ver e contemplar a Tua glória, em áreas que até agora há pouco, ela via, lamentava, reclamava, mas que daqui para frente, a atitude, as palavras e a postura dela serão outras. E também, meu Pai, essas circunstâncias serão outras. Eu declaro assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém.